2022, a Rússia lançou uma invasão militar em larga escala contra a Ucrânia, que vem causando uma ruptura na ordem internacional. A invasão russa gerou uma reação em cadeia globalmente, cujos reflexos perdurarão durante algumas décadas. Nesse cenário, o Centro Acadêmico buscou realizar uma roda de conversa, uma palestra para falar sobre o conflito da Ucrânia e o direito internacional. Temos como convidados especial o professor Fábio Aristimunho Vargas, ele é professor do curso de Direito aqui da UniOeste, nosso cristal, mestre em Direito Internacional e doutor em Integração na América Latina. E também temos como convidado especial o professor Gustavo Vieira, professor adjunto do curso de graduação e do mestrado em Relações Internacionais da UNILA, mestre e doutor em Direito. Também temos como convidado o aluno Luiz Gustavo Furlan, acadêmico do 2º ano de Direito aqui da UniOeste, que irá realizar um breve relato do cenário atual na Ucrânia. Boa noite a todos aqui presentes. Quero estender minha saudação aos ilustres palestrantes. Foi agradecer também o convite e a confiança do professor Fábio Aristimunho, nosso professor no curso de Direito Internacional Público, no 2º ano, sou acadêmico aqui na UniOeste, no campus de Foz do Iguaçu, no período noturno. Então, sou Luiz Gustavo Furlan, e como a nossa colega já havia colocado, o conflito se iniciou no dia 24 de fevereiro de 2022, na madrugada, quando a Rússia acaba invadindo a Ucrânia nessa data. Dessa forma, começa uma série de eventos e também episódios emblemáticos que com certeza ficarão gravados na história. Destaco aqui a questão humanitária que o conflito gerou, as grandes perdas civis e também soldados, além de crises como, por exemplo, a questão imigratória, onde até o momento já temos 3 milhões de imigrantes, entre eles alguns desembarcaram aqui no Brasil. Como eu havia dito, teve não só uma perda humanitária, como também material e patrimonial, já que muitas cidades foram bombardeadas. Dentre elas, podemos destacar as cidades de Mariupol, que sofreram também não só com os bombardeios, mas com as perdas dos civis. Todos, acredito, que no último mês viram ao centro de maternidade, que foi bombardeado, e que gerou também abertura de valas comuns para que ficassem os mortos, o que com certeza chocou o mundo inteiro. Tiveram também outras cidades importantes, dentre elas a própria capital de Kiev, da Rússia, da Ucrânia, que é Kiev. Dessa forma, tivemos esses episódios que ficarão na nossa memória, não só no momento em que estamos, mas também em todo o decorrer da história, e tudo isso em um mês de conflito. Tiveram-se essas perdas nas cidades e também em toda a Ucrânia, e tiveram, como eu havia dito, também os episódios emblemáticos que chocaram a todos no mundo, principalmente por conta da imprensa, dos veículos de comunicação, das mídias sociais e das próprias mídias de televisão. E dentre esses episódios, destaca-se, por exemplo, a destruição do maior avião do mundo, o Antonov 225, esse que até então era o maior avião do mundo e foi destruído em decorrência do conflito. Tivemos também um pouco de uma sensação de medo por questão de um possível combate nuclear, em decorrência da invasão russa a locais que tinham essa concentração de armas nucleares, como, por exemplo, teve um incêndio na maior usina nuclear da Europa, e também a captura de Chernobyl, o que, com certeza, isso traz uma sensação de insegurança, pois, caso isso tomasse outras proporções, poderia desencadear um conflito ainda maior e mais perdas por conta disso.
Há também a questão do mundo globalizado, em que a Rússia, por desrespeitar essa questão humanitária, acaba perdendo também nesse plano global. Então, a gente vê que a FIFA exclui a Rússia de participar da Copa do Mundo, por exemplo, o que é um evento prestigiado por todos. Então, isso é uma perda de credibilidade para ela, bem como as multinacionais que deixaram o país. Então, a gente vê, por exemplo, o McDonald's, o Facebook, a Netflix, a Shell, a Amazon. Então, várias dessas empresas acabam deixando o país por conta disso. Então, é um ponto negativo para a própria nação russa. Bom, isso ocorreu durante um curto período de tempo, 1 mês, 4 dias, se formos analisarmos quando começou esse evento. E dessa forma, eu encerro assim a minha fala, foi mais uma maneira sucinta e sintetizada, mas que com certeza tiveram outros episódios e que eu vou passar então a minha fala para os palestrantes aprofundarem sobre o assunto. Obrigado por prestigiar e o professor novamente agradecê-lo pela confiança. Então, muito obrigado e que tenhamos uma boa palestra. Boa noite a todos, boa noite a todas. É uma honra estar aqui, agradeço ao Centro Acadêmico por ter organizado o evento, em especial na pessoa da Bruna, da Graciela, ao Luiz Gustavo por ter aceitado o convite de última hora para vir aqui. O professor Gustavo me deu essa sugestão, essa recomendação, que eu achei muito boa. Peço licença para tirar a máscara. De trazer um aluno para fazer uma apresentação, né, uma exposição objetiva sobre os fatos, as datas, os elementos. E o Luiz Gustavo aceitou o desafio, veio aqui e falou muito bem. Muito obrigado, Luiz. Representou muito bem os seus colegas e o curso de Direito. Espero que a gente possa, assim, iniciar uma prática, né, na UniOeste, em que haja participação dos alunos. Então, não só a palestra dos professores, mas os alunos também participando, né, tomando parte no evento. Boa noite, professor Gustavo. Boa noite a todos, professora Alessandra, professora Isadora, que estão presentes. O pessoal do Centro Acadêmico me pediu para que eu pedisse que vocês de trás viessem mais para frente. Pessoal, por gentileza, vocês poderiam sentar, tem muitas cadeiras aqui. Pessoal que está aí atrás, vir para frente, por gentileza. Tem muitas cadeiras aqui na frente. Obrigado. Muito bem, então vou dar início à minha fala, comentando aqui com o professor Gustavo, que parece que a gente tirou essa foto na mesma circunstância, Gustavo. Vamos achar que professor de Direito Internacional é tudo igual? O professor Gustavo é professor da UNILA e é um crime de guerra a gente não convidá-lo mais vezes, né? Professor desse calibre para vir falar, para vir bater um papo com a gente, está aqui do lado. Então vamos ter o prazer de ouvi-lo logo mais. Então, eu preparei a minha exposição de hoje. Deixa eu só ver como é que faz a transição aqui. Ok. Eu vou falar sobre o conflito, sob uma perspectiva mais didática, pedagógica, tá? Peço até escusas aos alunos que já tiveram direito internacional, mas pretendo fazer uma exposição um pouco mais didática, respondendo a questionamentos com que eu tenho me deparado, sabe, nas redes sociais, com pessoas, em conversas, que não entendem muito bem o que acontece no conflito. Então, essa é a perspectiva que eu pretendo dar na minha exposição. Falar um pouco sobre os antecedentes do conflito, a atuação da ONU no conflito, que tem sido bastante questionada, e, por fim, sobre a questão dos crimes de guerra. São 3 tópicos, 3 perspectivas, a partir do direito internacional. Então, os antecedentes do conflito, né? O que levou à ocorrência do conflito, que a gente poderia chamar de invasão da Ucrânia pela Rússia. Muito se vende aí como conflito entre Ucrânia e Rússia, como se fosse um conflito equitativo, que não é, né? No caso, nós temos
objetivamente a invasão de um país pelo outro, a violação, o vilipêndio de uma soberania por parte de outro país. Então, para a gente não recuar muito no tempo, poderíamos recuar ao período czarista e tudo mais, podemos ir para a Guerra Fria e observar que a União Soviética tinha um cordão de isolamento logo do início da Guerra Fria, que era o que foi chamado de cortina de ferro. Tá? Foi o nome que o Churchill, primeiro-ministro britânico, deu para esse fechamento do leste europeu em torno da órbita geopolítica da União Soviética. O objetivo da cortina de ferro, da União Soviética ao criar a cortina de ferro, era estabelecer uma zona de segurança para si, que a afastasse dos países ocidentais, era estabelecer fronteiras defensáveis e também iniciar governos amigos em suas fronteiras, especialmente a partir do Pacto de Varsóvia, e também expandir o comunismo pelo mundo. E aí nós tínhamos uma série de países que estavam dentro da cortina de ferro, Polônia, Alemanha Oriental, Hungria, né, Romênia, que formavam uma espécie de cordão de isolamento entre a União Soviética e o Ocidente. Algo que em ciência política nós poderíamos identificar como estado tampão, né? Um estado tampão é um estado que permite, que evita, que faz com que duas potências não tenham tanto contato, não tenham tantas fronteiras. Então, entre as duas potências é criado um estado tampão, justamente para permitir um equilíbrio geopolítico naquela região. Sob certa perspectiva, o Paraguai e o Uruguai são estados tampões entre o Brasil e a Argentina. A Bélgica é um estado tampão entre a Alemanha e a França. A Mongólia é um estado tampão entre a Rússia, era, né, entre a União Soviética e a China, e hoje um pouco menos com essa função, entre a Rússia e a China. E, de certa maneira, o leste europeu, esses países que estavam cobertos pela cortina de ferro, faziam o papel de estados tampões, criando uma zona de segurança para a União Soviética. Passa o tempo, né? Em 1991, as primeiras repúblicas da União Soviética se declaram independentes, as 3 repúblicas bálticas, Estônia, Letônia e Lituânia. Os ucranianos fazem uma eleição pela independência e a União Soviética é decretada encerrada em 25, no Natal, em 25 de dezembro, né, no Natal desse ano, pelo Gorbachev. A Ucrânia, historicamente, era considerada uma região da Rússia. O Império Russo, né, a Rus, nasceu ao redor de Kiev, se tornou um estado independente, tributário dos mongóis, e depois que os russos derrotaram os mongóis, a Horda Dourada dos mongóis, Kiev ficou na órbita geopolítica da Rússia. Então, digamos assim, historicamente, os ucranianos estão dentro do Império Russo. E sempre foi assim, né? No século XIX, começa a haver um movimento autonomista, uma literatura, uma valorização da língua ucraniana, só que esse movimento nunca se refletiu em termos autonomistas, em termos de independência política. Até porque os movimentos eram reprimidos pela Rússia. E aí, aproveitando o esfacelamento da União Soviética, o governo de Kiev, que era a Ucrânia, uma das repúblicas da União Soviética, faz um referendo, né, que consegue aprovação. E enquanto está nesse momento de transição, as elites, o governo de Kiev fez um acordo com as elites das regiões russófonas da então Ucrânia, Crimeia, Lugansk, Donetsk, para que elas seguissem a Ucrânia. Enquanto isso, havia um embate político entre o Gorbachev e o Yeltsin, e eles, digamos assim, não deram a devida atenção à Polônia, e nesse momento a Polônia aproveitou que a Rússia estava distraída em questões próprias, né, dentro do esfacelamento, no contexto do esfacelamento da União Soviética, e a Ucrânia declarou a independência, levando consigo a Crimeia, Lugansk e Donetsk. E o Yeltsin, então, se torna presidente da Rússia, e ele, com um poder político, com uma proposta política de manter as ex-repúblicas soviéticas sob a órbita de Moscou, ele, digamos assim, tolera a independência da Ucrânia e o fato, né, de que a Ucrânia tivesse levado essas regiões historicamente russófonas na independência. É uma questão que ficou mal resolvida já aí, tá? Na independência da Ucrânia já ficou mal resolvido.
Se a gente olha assim, declarações do vice-presidente da Rússia na época, ele já falava em usar armamentos atômicos contra a Ucrânia. O Yeltsin tolerava, mas todo o governo russo, desde então, sempre há membros que criticam o fato, né, criticavam o fato dessas regiões russófonas terem ficado com Kiev, ter ficado na Ucrânia. E por que essas regiões são russófonas? Porque, dentre outros motivos, houve uma política de migração interna na União Soviética, sobretudo sob Stalin. Então, a Rússia, o governo de Moscou, sob a União Soviética, incentivava a migração interna de russos para regiões não russófonas, sobretudo para regiões como a Chechênia, a Ossétia do Sul, né? E menos para a Ucrânia, mas também houve essa migração para a Ucrânia. Com isso, criaram regiões russófonas. Então, ficou essa questão mal resolvida. Em 94, a Rússia invade a Chechênia e mostra aí que a Rússia está disposta a usar a força bélica para fazer valer os seus interesses territoriais. Um acordo em 2001 encerra o conflito e dá maior autonomia à Chechênia. Em 2004, a Estônia, Letônia e Lituânia, ex-repúblicas soviéticas, aderem à OTAN. A OTAN tinha nascido em 1949 como uma aliança política, mas evoluiu para uma aliança militar muito rapidamente. E que, no pós-Guerra Fria, acaba se tornando uma aliança para conter a Rússia, né? Evolui para uma aliança militar para conter a Rússia. Em 2008, a Rússia intervém na Geórgia e reconhece o governo autônomo da Ossétia do Sul. E em 2014, a Rússia anexa a Crimeia, a região da Ucrânia do Sul, russófona, anexa simplesmente. Então, aí alguns mapas, né? Aí vocês veem a Chechênia, vocês veem a Ossétia do Sul na Geórgia, duas regiões em que os russos intervieram militarmente para garantir seus interesses, tanto políticos quanto territoriais. Ou seja, a Rússia já demonstrava uma predisposição a usar a solução militar para resolver esses conflitos. Aqui, o mapa da Ucrânia com as regiões russófonas em destaque. 58% da população da Crimeia é etnicamente russa. Foi anexada em 2014, né? Os antecedentes, em 91 tinha surgido um movimento separatista, em 2013 foi deflagrada uma guerra civil, e em 2014 a Rússia intervém e simplesmente anexa a Crimeia, essa região da Ucrânia que permaneceu pendente, né? Ficou a questão pendente entre os dois países. E aqui vocês veem as regiões russófonas da Ucrânia. Nas regiões mais escuras, lá embaixo nós temos a Crimeia, ali em cima Donetsk e Lugansk, e na região em vermelho, que é 20% a 50% da população, que fala russo, etnicamente russa, e branco são as regiões que têm menos de 20%, né, de população etnicamente russa. Aí está uma das origens do problema, mas não só esse, tem a questão econômica também. As linhas de gasodutos que, de repente, se tornaram um dos meios mais cobiçados na Europa. No caso da Alemanha, a Alemanha, depois do desastre de Fukushima, no Japão, resolveu mudar a sua matriz energética, que é essencialmente nuclear, para o gás importado da Rússia, importado da Ucrânia, com gasodutos que passam pela Ucrânia. Então, isso modificou o balanço geopolítico da região e tornou o território da Ucrânia muito mais valorizado. E aqui as contradições da Rússia. Autodeterminação para a Crimeia, Ossétia do Sul, Abcásia, Donetsk e Lugansk, que a gente poderia acrescentar agora, mas não para a Chechênia ou Kosovo. Vejam que são as contradições da geopolítica, né? Adota um discurso para um caso, mas outro discurso para outro. E também no discurso da Rússia está a questão da desnazificação da Ucrânia. Para nós que estamos distantes dessa realidade, parece que é algo meio etéreo, né? Algo que não condiz muito com a realidade, mas para o público russo isso faz todo sentido. Então vejam aí, né, o discurso de desnazificação da Ucrânia. Presença neonazista na Ucrânia não justifica a invasão, dizem especialistas, mas o Putin bate muito nessa tecla. Por que o Putin bate muito nessa tecla? Aqui a gente tem que fazer um pouquinho de uma análise histórica e política da Rússia. Durante o governo do Stalin, do Khrushchev, na União Soviética, o discurso era muito pró-futuro. Vamos buscar um Estado comunista passando pela transição do socialismo, onde serão
ser abolida a propriedade privada dos meios de produção até chegar a uma forma ideal que é o Estado comunista. Ou seja, jogava-se para o futuro o motivo das realizações, né? Então, hoje nós estamos sofrendo, não estamos alcançando, temos miséria, mas uma hora nós vamos alcançar a opulência, quando alcançarmos esse futuro. Só que é um futuro que nunca chegava. Era um futuro que sempre estava distante. E o público começou, né, os soviéticos já não acatavam mais esse discurso. Então, ali pelo governo de Brezhnev, nos anos 60, o discurso muda. Aí passa-se a apoiar o discurso, voltar para o passado. O que a União Soviética fez de bom? Derrotou o nazismo, derrotou a Alemanha. Esse é o nosso grande legado. O Exército Vermelho derrotou o nazismo. Esse é o fator de união nacional. E foi assim que a União Soviética conseguiu ainda manter o discurso, né, por ainda algumas décadas, e manter coeso o país, porque modificou o discurso. Quando cai o Muro de Berlim, né, se desfacela a União Soviética, vem o governo do Yeltsin, que era um governo selvagemente voltado ao Ocidente, com, no caso, liberal ao extremo, né? E que fazia exatamente um discurso voltado ao futuro como era no começo da União Soviética. Vamos buscar um futuro de opulência por meio do capitalismo, vamos privatizar as empresas, vamos regulamentar o trabalho, desregulamentar o trabalho. Esse discurso neoliberal, bastante extremado no caso da Rússia. E a Rússia, durante o governo de Yeltsin, até o começo do governo do Putin, seguiu essa planilha neoliberal, digamos assim, e não resolveu problema nenhum. De novo, ficou aquele futuro inalcançável. E aí vem o Putin, e o que o Putin faz? Ele joga de novo para o passado. O que nós russos temos de bom? O que nós fizemos? Derrotamos o nazismo. Nós derrotamos militarmente o nazismo. Então, o discurso militarista contra o inimigo nazista, ou neonazista, no caso, é algo que cativa o público, cativa os corações. E é o discurso do Putin. Então, uma das muitas motivações que ele usou para justificar a invasão da Ucrânia era o fato de haver células neonazistas na Ucrânia. Embora a Ucrânia fosse um dos poucos países da Europa que não tivesse partidos neonazistas com representação no parlamento, vejam só, tá? Mas, enfim, era esse o discurso que usou. Para nós parece algo leviano, né, de menor força, mas para justificar internamente a invasão é essencial entender isso. Desnazificação da Ucrânia. Também o fato da Ucrânia ter se aproximado da OTAN, que daí quebraria o cordão de isolamento que o Putin reviveu. A ideia do cordão de isolamento que havia na União Soviética, ele quer recriar, estabelecendo um espaço entre a Rússia e a OTAN. E também a reivindicação dos territórios russófonos, que, como eu expliquei a vocês, as regiões do leste da Ucrânia, né, tem regiões, tem um grande percentual de população etnicamente russa. E no fim, uma guerra, né, uma invasão baseada na supremacia russa e não baseada em ideologia, como foram os conflitos do período da Guerra Fria. E isso mostra que como a Rússia tem tido dificuldade de conseguir apoio de outros países para essa invasão, né? Só de países que já estavam alinhados com a Rússia, como a Síria, que dão apoio. Mesmo a China, que havia dado o apoio prévio, a China recuou desse apoio restrito que havia dado à Rússia. Com relação à atuação da ONU no conflito, essas manchetes que eu reproduzo são aparentemente contraditórias, né? Uma contradição aparente aí. Conselho de Segurança, Rússia veta a resolução da ONU sobre a agressão contra a Ucrânia, e a Assembleia Geral da ONU aprova a resolução que condena a Rússia por invasão à Ucrânia. Aí essa questão que eu observo é, a ONU condena ou não condena o conflito? Uma notícia diz uma coisa, outra notícia diz outra. Então, para entendermos o posicionamento da ONU nessa questão, eu preciso falar um pouquinho sobre a ONU, o surgimento dela, a sua estrutura. Só para determinar aqui, a votação no Conselho de Segurança, que foi no dia 25 de fevereiro, teve 11 votos favoráveis à resolução que condenava a invasão, 3 abstenções da China, dos Emirados Árabes Unidos e do Brasil, e um voto contrário.
De quem foi esse voto contrário, turma? De quem vocês acham? Da Rússia, né? A Rússia votou contra. E acabou prevalecendo esse um voto contra. Então, vou ter que explicar para vocês. Vamos falar um pouquinho da Organização das Nações Unidas. A ONU foi criada em 1945, no contexto do final da Segunda Guerra Mundial, para substituir a Liga das Nações e evitar, no caso, né, uma terceira grande guerra. A Liga das Nações havia sido criada no pós-Primeira Guerra Mundial para evitar uma segunda grande guerra. Aí não deu certo, a Liga das Nações, ou Sociedade das Nações, acabou sendo desarticulada. Durante o início, durante o entre guerras, ela foi usada como estratégia diversionista por diversos países, por exemplo, a Alemanha, que levava questões para serem discutidas na Liga das Nações, as questões eram incessantemente debatidas, enquanto isso a Alemanha ia anexando a Áustria, invadindo os Sudetos, invadindo a Alemanha, invadindo a Dinamarca, né? Então usava o foro da Liga das Nações como estratégia diversionista. Aí, no contexto do final da Segunda Guerra, é criada uma outra entidade, que vem a ser a ONU, a Organização das Nações Unidas, pela Conferência de São Francisco. E foi no finalzinho da Segunda Guerra, tá? Muita gente pensa, foi depois da Segunda Guerra. Não, foi ainda antes das bombas de Hiroshima e Nagasaki, embora ela tenha começado a funcionar em outubro. Foram 51 países que participaram da fundação, o Brasil entre eles. Hoje são 193 países, não existem mais a União Soviética, a Iugoslávia e a Tchecoslováquia, e a sede da ONU em Nova York. Aí nós temos os países que fazem parte da ONU, só não são parte da ONU a Palestina e a Santa Sé, que são membros observadores, os territórios não autônomos, que são 17, e mais alguns estados de facto, como Taiwan, como a República Turca do Chipre do Norte, né, e mais uma dezena de outras. A estrutura da ONU é composta por uma Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Secretariado, Conselho Administrativo, Conselho de Administração Fiduciária, Conselho Econômico e Social e a Corte Internacional de Justiça. A Assembleia Geral reúne os 193 países da ONU. É o principal órgão da ONU e é um órgão político, enquanto que o Conselho de Segurança é o órgão executivo, é quem efetivamente adota medidas, quem leva medidas à prática. O Conselho de Segurança da ONU é composto por 15 membros, dos quais 5 permanentes e 10 não permanentes. Os 10 não permanentes têm mandatos de 2 anos. A distribuição é assim, 2 da América Latina, 2 da Europa Ocidental, 1 da Europa Oriental e 5 do Sistema África, Ásia e Oceania. A cada 2 anos são eleitos os membros, e dessas 2 vagas da América Latina, o Brasil tem ocupado uma delas, mais ou menos assim, a cada 3 eleições, uma. Né? Às vezes há um lapso maior, como foi recentemente, mas geralmente assim, a cada 3 mandatos, uma das vagas é ocupada pelo Brasil. E atualmente o Brasil é membro do Conselho de Segurança, representando a América Latina, né? Membro rotativo, então o mandato vai se encerrar. E nós temos 5 membros permanentes. Quem são esses membros permanentes? Não por acaso, não por coincidência, 5 países, os 5 países principais vencedores da Segunda Guerra Mundial. Não estão ali, portanto, a Alemanha, o Japão, né? Países que perderam a Segunda Guerra, a Itália, países que perderam a Segunda Guerra. Então, estão ali os Estados Unidos, estava a União Soviética, hoje Rússia, da Europa, o Reino Unido e a França, e na Ásia, a China. São 5 países que são membros permanentes, né? E se diz que eles têm poder de veto. Embora isso não esteja escrito na Carta da ONU, é uma redação bastante fugidia essa, não aparece o termo veto, mas eles têm o poder de veto, eles podem vetar, tá? E aqui um meme. A igualdade soberana de todos os seus membros. Diga-me mais sobre o Conselho de Segurança da ONU, tem 5 membros permanentes com poder de veto. Então é uma contradição aí do Conselho de Segurança, né, da ONU. No caso, né, toda a igualdade dos países, mas nós temos países com poder de veto. Só para constar, aqui está a disposição sobre a votação da Carta da ONU, que diz assim: as decisões do Conselho de Segurança em todos os outros assuntos serão tomadas pelo voto afirmativo de 9 membros, inclusive os votos afirmativos de todos os membros permanentes,
ficando estabelecido que, nas decisões previstas no capítulo tal, tal e tal, aquele que for parte em uma controvérsia se absterá de votar. Vejam que não está aí o termo veto, né? Mas tem que ter o voto afirmativo. Então, dos 15 membros, tem que ter 9 votos afirmativos e nenhum voto negativo dos 5 permanentes. Aquela resolução, proposta de resolução para condenar o conflito, teve 11 votos favoráveis, 3 abstenções e 1 voto contrário da Rússia. Qual prevalece? O voto contrário da Rússia, né? Por isso não passou a resolução da Assembleia Geral, tá? Aí depois foi feita uma proposta semelhante, mas dessa vez não no Conselho de Segurança, na Assembleia Geral. Aí foi votado pelos 193 países e foi aprovada uma resolução, né, contra o conflito, condenando o conflito. Mas o que prevalece, afinal de contas? A ONU condenou ou não condenou o conflito, já que nós tivemos no Conselho de Segurança a não aprovação da resolução e na Assembleia Geral nós tivemos uma aprovação? O que eu diria para vocês, eu posso dizer na forma de um meme também. Assembleia Geral defendendo a soberania e igualdade de todos os estados. Conselho de Segurança com poder de veto. Manda quem pode, né? Obedece quem tem juízo. No caso, o Conselho de Segurança é que tem o poder executivo. A Assembleia Geral, no caso, tem o poder político. É uma instância política. E que não tem capacidade executiva. Quem tem capacidade executiva é o Conselho de Segurança. E o Conselho de Segurança não aprovou resolução alguma. Por quê? Porque a Rússia vetou. E vocês podem notar que sempre que o Conselho de Segurança contrariar os interesses das potências, as potências vão vetar. Então, essa é a limitação real da ONU, né, do Conselho de Segurança. Não vai nunca contra os interesses desses 5 grandes países. Veja que o Conselho de Segurança já poderia ter sido reformado. Havia propostas, né, em anos recentes de reforma do Conselho de Segurança, mas nunca avançou essa questão. Porque a Alemanha já é potência há muito tempo, o Japão foi segunda maior economia por décadas, recentemente foi superado pela China. Poderiam ter sido incluídos no Conselho de Segurança. O Brasil pleiteia também formalmente uma vaga no Conselho de Segurança, vaga permanente, ainda que sem veto. Mas isso nunca aconteceu. Então, esse é o limite da ONU. E, no caso, as potências investem nas organizações internacionais para diluir, né, o custo da hegemonia. Isso que a gente estuda lá em Relações Internacionais, depois o professor Gustavo pode falar um pouquinho mais, para diminuir o chamado custo do poder hegemônico. Para as potências, é mais fácil investir na estrutura de uma organização por meio da qual eles podem fazer valer os seus interesses, do que agir por fora, que seria mais caro. Então, é uma questão de economia. As grandes potências investem na organização internacional enquanto elas representam os seus interesses. Se aquela organização deixa de atender os seus interesses, aquela organização já não atende mais, então a potência, né, ou as potências vão lhe vilipendiar o poder da organização. Tem mais um meme, já que vocês gostaram. Finalmente eu encontrei, após 15 anos, o rolo da verdade, o manuscrito da verdade. Os estados, as potências violam a proibição do uso da força sempre que isso é do seu interesse. E aí joga fora. Essa é uma verdade, tá? As potências agem conforme o direito internacional, agem conforme as normas internacionais, enquanto isso for de seus interesses. A partir do momento que não for, agem por fora. Agora nós estamos testemunhando uma situação em que a Rússia faz isso. Mas em anos recentes, os Estados Unidos fizeram e fazem isso reiteradamente. Para pegar um exemplo drástico, a invasão do Iraque. O Colin Powell tentou convencer o Conselho de Segurança de que o Iraque produzia armamentos químicos, né? E que isso justificaria a invasão, mas não convenceu ninguém, não aprovou a resolução. E aí o que os Estados Unidos fizeram? Fizeram uma coalizão de 20 países, Estados Unidos, Reino Unido e mais um monte de países arquipelágicos minúsculos, para justificar a invasão do Iraque, a guerra do Iraque, contrariando a ONU. Ou seja, fizeram o que quiseram. E fazem isso em outras várias circunstâncias. E outro tópico que eu gostaria de tratar é a questão dos crimes de guerra. Também uma questão bastante comentada, né? Há crimes de guerra? Não há? O que são crimes de guerra? Há uma contradição de discursos? A Ucrânia fala uma coisa, a Rússia fala outra.
Vamos então refletir um pouco. Aqui algumas questões, né? O presidente Zelensky tem acusado a Rússia de cometer crimes de guerra ao lançar ataques aéreos que matam civis. Também foram registrados usos de armamentos de fragmentação, os armamentos cluster, que eu não vou falar mais porque nós temos um especialista aqui do lado. Depois, professor Gustavo, se quiser, nos fale mais a respeito das armas, das armas de fragmentação, que a Ucrânia acusou a Rússia de usar, e também acusou a Rússia de usar armas termobáricas, que são bombas que espalham combustível antes de explodir e mata, assim, suga o oxigênio, a pessoa morre sufocada, né, antes mesmo da bomba explodir. Então, são ambos armamentos proscritos. Então, há acusação de que a Rússia tem praticado isso, além de alvejar alvos civis, claro. Veja um caso que o Luiz mencionou na sua fala. Ataque russo ao Hospital Infantil Maternidade em Mariupol é crime de guerra, diz Zelensky. Rússia muda a versão e acusa a Ucrânia de encenar ataque ao Hospital Infantil de Mariupol. Veja que nós temos também uma guerra de informação, uma propaganda de guerra. Então, nós temos dois discursos. E aquela coisa, sempre há o benefício da dúvida, né? A presunção de inocência. Aí, no mínimo, a Rússia vai gozar da dúvida, do benefício da dúvida. Aí, teve ou não teve ataque? Foi ou não foi encenação? Só o fato de nós questionarmos já é uma vantagem ao agressor. Como contornar isso? Como resolver? Primeira coisa, falar um pouco sobre o direito humanitário, direito internacional humanitário, também chamado de direito internacional dos conflitos armados. É um conjunto de normas do direito internacional que visam a proteger a vida humana, a reduzir o sofrimento humano em períodos de guerra. São normas voltadas a países em conflito, a países neutros, a indivíduos. E as normas do direito humanitário são classificadas em direito de Genebra, que são normas das convenções de Genebra que visam a proteger a vida humana, o direito de Haia, que se refere exatamente sobre o uso de armas, direitos e deveres, limitação aos meios de atingir o inimigo, então são regras militares, e as regras de Nova York, que são normas da ONU, do Conselho de Segurança para a proteção de direitos humanos em tempos de guerra. E as convenções de Genebra são 4, mas aqui tem vigência a última, de 1949, que consolida todas as convenções, e que estabeleceu a regra da proteção de civis em tempos de guerra. Então, basicamente, as normas de direito humanitário visam a proteger a vida humana, a amenizar o sofrimento. Regras como essas, né? Proibição de uso de balas explosivas, prisioneiros de guerra devem ser tratados com humanidade, é proibido matar alguém que tenha se rendido, é permitida a passagem livre de medicamentos, tripulantes de navios afundados pelo adversário devem ser resgatados e levados à terra firme, ataques às cidades desprotegidas são proibidos. Então são regras como essas, dentre várias outras, proscrição de armamentos como bombas terrestres individuais, regras como, por exemplo, não alvejar paraquedista enquanto ele estiver caindo, né? Mas depois que ele cai pode atirar. Enquanto ele está caindo, não pode atirar. E nem ele pode atirar. Regras que parecem irracionais, mas não. A guerra tem uma racionalidade. Tá? E os países, por incrível que pareça, procuram seguir essas regras em tempos de conflito para não conseguirem mais inimigos, né? Conseguir o favor dos demais países em ambiente de conflito. E também, ainda nesse tema dos crimes de guerra, é importante falar do Tribunal Penal Internacional. O TPI, sediado em Haia, na Holanda, criado pelo tratado que é conhecido como Estatuto de Roma, e iniciou suas atividades em 2002. Com a 60ª ratificação, o Brasil foi o 69º país a ratificar o Estatuto de Roma. E é o primeiro Tribunal Penal Internacional permanente. Tribunais penais internacionais nós tivemos no passado, nós tivemos uma experiência histórica, tivemos 4 antecedentes. Assim, para resumir bastante, depois da Primeira Guerra Mundial, surgiu pela primeira vez a ideia de um tribunal internacional, sobretudo por conta dos crimes de guerra da Alemanha,
então seria um tribunal criado pelos vencedores contra a Alemanha, mas o Kaiser alemão abdicou, se refugiou na Holanda, e a questão arrefeceu. Então, depois da Primeira Guerra, não teve tribunal. Depois da Segunda Guerra, foram instituídos 2 tribunais, o Tribunal de Nuremberg e o Tribunal de Tóquio, para julgar os remanescentes nazistas e os remanescentes da estrutura do aparelho de guerra japonês. Então, o Tribunal de Nuremberg, sucintamente, teve 24 réus, no caso, uma absolvição, teve algumas condenações à morte, teve algumas condenações a 20 anos de prisão, como o Albert Speer, que foi o arquiteto do Hitler. O Göring se suicidou depois que recebeu a condenação, né? Enfim, teve uma atuação de desnazificar, né? No caso, retirar e julgar os remanescentes do governo nazista. Em Tóquio foi feita a mesma coisa, só que com uma quantidade muito maior de militares sendo julgados. E esses 2 tribunais eram tribunais ad hoc, tribunais de exceção, eles foram criados após os fatos e, por isso, feriam o princípio do juiz natural, mas se considerava que era necessário que eles fossem criados. Mas isso não tira a nota de serem tribunais de exceção. Então, esses tribunais funcionaram, encerraram suas atividades, né? Ali voltou de novo uma discussão de um tribunal permanente, não foi para frente por conta da oposição dos Estados Unidos e da União Soviética no contexto da Guerra Fria. O tema só voltou à baila de novo depois da queda do Muro de Berlim, quando ocorreram 2 grandes conflitos, o conflito da Guerra da Bósnia e a Guerra de Ruanda, na África, para os quais foram criados 2 tribunais ad hoc, 2 tribunais de exceção, o Tribunal de Ruanda e o Tribunal da Antiga Iugoslávia. Os 2 funcionaram, o da Antiga Iugoslávia durou até mais do que se esperava, foi até 2018, até recentemente. A ideia é que fosse 3, 4 anos, né? Mas durou bastante. Inclusive, a cena de fechamento foi bastante sórdida, né? O último condenado tomou veneno na frente do juiz e morreu ali mesmo, né? Então foi... assim se encerraram as atividades do Tribunal para a Antiga Iugoslávia. O réu se suicidou na frente do juiz. E o TPI? Então, o TPI foi criado nesse contexto, depois dos 2 tribunais ad hoc, Ruanda e Antiga Iugoslávia, voltou de novo a discussão de um tribunal permanente. Os Estados Unidos se opuseram, a Rússia se opôs. Os Estados Unidos ainda participaram da Conferência de Roma, até assinaram, mas depois eles retiraram a assinatura. E, no fim, o tribunal foi criado, né? Foi criado e hoje são 120 países, esses países em azul escuro, fazem parte e aceitam a jurisdição do TPI. Em azul claro, são países que apenas assinaram, mas não fazem parte porque não ratificaram, e em laranja, aqueles que não assinaram. Vejam que a Rússia e a Ucrânia assinaram, mas não ratificaram, né? Assinaram, mas não ratificaram. Significa que o TPI não vale para esses 2 países. Não vale. No entanto, e essa é a questão, a Ucrânia aceitou a jurisdição do TPI para o conflito. A Ucrânia aceitou a jurisdição especificamente para o conflito. E isso permite o quê? Permite que o promotor do TPI realize investigações sobre a guerra. E o promotor, já no começo desse mês, iniciou visitas, né, iniciou investigações, e já fez declarações no sentido de que há evidências fortes de crimes de guerra praticados pela Rússia no território da Ucrânia. Então, vejam, o Putin vai ser julgado? Né? Não vai ser julgado, isso não vai acontecer, mas pelo menos isso ajuda a resolver essa guerra de versões. Né? Teve ou não teve ataque à maternidade? O promotor do TPI vai nos dizer, tá? No mínimo isso. E só para concluir a questão do TPI, o que o TPI julga? Ele julga indivíduos, ele tem a jurisdição subsidiária, ou seja, ele atua quando o país não fez. Os membros, os 120 países membros, têm o dever de julgar pessoas que tenham cometido alguns tipos penais. Se o país não o fizer, o TPI toma para si o caso. Ele fala, dá licença que o caso é meu, tá? Se o país não julgar. Isso é o que a gente chama de jurisdição subsidiária. E ele tem competência para julgar 4 tipos penais que foram construídos naquelas experiências dos tribunais ad hoc e incorporados no Estatuto de Roma, que são os crimes de genocídio, contra a humanidade, de guerra e de agressão. Sucintamente, genocídio é um ato praticado contra uma população que visa a evitar a sua perpetuação.
não é só, entre aspas, matar, né? É também esterilizar mulheres, é retirar crianças do seio da comunidade. Isso é genocídio. Isso acontece no Brasil, gente, com famílias indígenas, né? Muitas crianças indígenas são retiradas da mãe. E isso a gente pode até argumentar que é feito de maneira sistemática. Isso seria uma forma de genocídio, porque não permite a perpetuação do grupo. Crimes contra a humanidade são aqueles crimes que atentam contra a consciência humana. A lógica é a seguinte, né? Se tem alguém sendo torturado lá do outro lado do mundo, eu, pessoalmente, fisicamente, pode não estar sendo atingido, mas a minha consciência humana está sendo afetada por isso. Eu, como ser humano, me sinto atingido por saber que tem alguém do outro lado do mundo sofrendo tortura. Essa é a lógica dos crimes contra a humanidade. Não é só o indivíduo, tá? É a coletividade inteira, a humanidade inteira que é, no caso, atacada pelo crime. Então, por exemplo, tortura, violação, escravatura sexual, prostituição forçada, deportação ou transferência à força de população, tudo isso é crime contra a humanidade. Crime de agressão teve uma tipificação recente, em 2017, mas é basicamente o crime de promover a guerra. Né? No caso, a inteligência, o grupo político no comando, toma medidas no sentido de levar a uma guerra. Isso é crime de agressão. E o ponto a que eu queria chegar são os crimes de guerra. O Estatuto de Roma diz que são crimes de guerra: violações graves das convenções de Genebra, homicídio doloso, tortura, tomada de reféns, atacar intencionalmente a população civil em geral, ou civis que não participem diretamente nas hostilidades, atacar intencionalmente bens civis, hospitais, escolas, museus, atacar ou bombardear por qualquer meio aglomerados populacionais, matar ou ferir a traição pessoas pertencentes à nação ou ao exército inimigo, dentre vários outros motivos descritos. Então, a conclusão é essa, né? Apesar de que a Ucrânia e a Rússia não façam parte do TPI, não sejam Estados-membros, a Ucrânia aceitou a jurisdição especificamente para o conflito. E aí o TPI agora tem poder de investigação e o promotor, que é o Karim Khan, já iniciou investigações. Isso tem, no mínimo, um peso na resolução da chamada Guerra de Versões, né? Não sabemos se ainda teremos algum brasileiro algum dia julgado pelo TPI, mas há a possibilidade. E para fechar aqui a imagem do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que foi imitado semana passada pelo Macron, né? O Emmanuel Macron, o presidente francês. Ele postou uma série de fotos imitando, né, a sala de guerra do Zelensky. Momento vergonha alheia, né? E é isso. Essas eram as minhas considerações. Depois nós vamos abrir para perguntas. Estarei à disposição. Obrigado. Puxar mais? Boa noite. Agradecer a gentileza do convite que o Centro Acadêmico me encaminhou, pelo professor Fábio, e dizer que é um prazer sempre estar aqui na UniOeste com vocês e entre amigos também. O professor Fábio, mais com colega, é também uma referência que eu uso, cito e recomendo, né? Sobretudo a tese sobre a formação das fronteiras latino-americanas, mas também um texto base de direito internacional, que eu compartilho sempre na disciplina de direito internacional. Então, é um reconhecimento também não só pessoal, mas também profissional aí do professor de vocês e nosso, né, de alguma maneira. Bem, eu sou professor de Direito Internacional e Direito Internacional e Direito da Integração lá aqui na UNILA, né, ao lado de vocês, então uma instituição irmã aqui em Foz do Iguaçu, no curso de Relações Internacionais, e sou membro do Núcleo de Estudos para a Paz. A minha atuação nesse campo, ele se deu muito mais no enfrentamento ligado a questões pós-guerra, tá?
Então, eu trabalhei, né, em uns 20 anos com o direito internacional humanitário, em específico o impacto gerado por armas no período pós-guerra, tá? Então, minas terrestres, munições cluster, e como isso perpetuava a geração de vítimas ao longo de muitas décadas. Então, para vocês terem uma ideia, Primeira Guerra, armas usadas sob munições e minas terrestres utilizadas na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, continuam gerando vítimas todos os anos. Áustria, para vocês terem uma ideia, porque é um país pequeno, para fazer uma referência, tira do seu solo, sistematicamente, cada ano, em torno de 50 toneladas de explosivos. Tá? Então, uma guerra dessas, que está custando à Rússia 20 bilhões de dólares por ano, segundo dados do historiador inglês, né? Isso quer dizer que os efeitos dessa guerra, por mais que a gente tenha um anúncio de um armistício hoje ou amanhã, eles vão ser sentidos pela população que lá transitar ou que depender daquele território por bastante tempo. Né? Então, primeira questão que eu coloco aqui, então, sim, o direito internacional tem uma série de abordagens ligadas, né, toda uma regulamentação sobre o direito contra a guerra, o direito à guerra e o direito na guerra, tá certo? E parte desse desafio quando nós abordamos o direito, é colocar os seres humanos no centro dos interesses. Isso pode parecer uma grande obviedade, mas a transição copernicana dos direitos humanos, ou que os direitos humanos e fundamentais tentam promover na construção e na compreensão e na aplicação do direito, eles são parte de um processo muito mais profundo e que tem muito ainda a acontecer. Tanto no âmbito do direito continental, né, a grande referência do Código Civil de Napoleão de 1804, quanto no direito internacional, as instituições, os patrimônios, outros interesses, são muito mais reiterados e muito mais protegidos que as pessoas, né, que o ser humano, tá certo? Então, eu comecei com essa imagem para tentar colocar para vocês, olha, primeira questão, eu acho que é importante, né, desvelar, temos sujeitos de direito internacional, basicamente, para quem ainda não teve direito internacional, né, nós trabalhamos o tema sujeitos de direito internacional, estados, organizações internacionais, outros, mas como se reconhece um estado? Qual é a diferença entre reconhecimento de estado e de governo? Né? O professor Fábio falou em estados de fato, foi essa a expressão? Estados de fato, né? O que acontece? Isso são situações em que não está consolidado o reconhecimento de Estado. Tá? Taiwan, Somalilândia, enfim, e aí temos algumas dezenas, né? Mês que vem completa, eu acho, os 40 anos do conflito da Guerra das Malvinas, né? Eles tiveram um referendo, 98% das pessoas quiseram ficar com o Reino Unido. E aí, então, a autodeterminação dos povos aponta nesse sentido? Como é que essas categorias do direito internacional respondem a essas questões, né? Então, a Ucrânia, assim, primeiro eu preciso partir desse ponto, né? O reconhecimento da Ucrânia enquanto Estado não estava em questionamento, né? E esse não é um questionamento, isso está colocado desde 1991, enquanto tempo histórico para conseguir compreender esse processo. Vejam, 1989, queda do Muro de Berlim, dissolução da União Soviética, né? E a grande preocupação em termos de unipolarização do mundo. Temos aí em 91 a formação do Mercosul, 92 a formação da União Europeia com o Tratado de Maastricht. São respostas dadas pelo mundo em torno de uma preocupação da unipolaridade. Né? Então, tá no primeiro. Bom, então, para início, assim, para nós começarmos essas questões, então esse é o primeiro desafio que eu acho que é importante nós colocarmos, nessa importância de pensar essa transição copernicana pensada em torno da colocação do ser humano como centro desses interesses, que o direito internacional clássico, ele se preocupa muito sobre interesses estratégicos por parte do Estado, a ideia de razão de Estado, mas não necessariamente sobre o impacto em torno das pessoas. Nós estamos falando de uma Rússia com em torno de 150 milhões de pessoas, Ucrânia em torno de 40 milhões de pessoas, e quando nós temos uma busca de solução por meio da violência, como é o caso de um conflito armado, abre-se uma caixa de Pandora. Né? Então, naquele mesmo dia que começaram as invasões,
O meu filho, inclusive, né, lá com 10 anos, me escreve às 8 da manhã. Pai, a Rússia atacou a Ucrânia. É o começo da Terceira Guerra Mundial. Né? Então, por quê? Porque há uma expectativa de se responder, às vezes, de antemão, de modo absolutamente especulativo, sobre para onde isso vai nos levar. Né? Vai haver uma retaliação? Como é que isso vai acontecer? Então, a mídia e a opinião pública forçam a barra grandemente para tentar saber onde isso vai chegar. Não tem como saber onde isso vai chegar. Não tinha como saber, quando Hitler começou, onde aquilo ia chegar. Né? Então, pela responsabilidade que nos é dada, né, como professores universitários, né, esse tipo de especulação, essa futurologia, ela realmente pode beirar uma irresponsabilidade. Então, nós podemos tratar em algumas situações ligadas a esse conflito armado hoje. Né? E comentar com vocês rapidamente como tudo isso passa pelo direito internacional também. As próprias fundamentações do Putin para justificar a guerra, eles passam por uma alegação de que estava acontecendo na região de Donbas um genocídio. Tá? Então, o professor Fábio comentou da situação de Ruanda. O que aconteceu em 94 em Ruanda? Foram em torno de 800 mil a 1 milhão de pessoas mortas naquele conflito armado. Existem vários filmes interessantes que relatam essa trágica situação humana que aconteceu em Ruanda, mas aquele evento, existiam tropas da ONU no território e haviam pedidos sistemáticos ao Conselho de Segurança para a ONU intervir. A ONU não interviu, fruto desse método decisório do Conselho de Segurança, e, na sequência, é solicitada a formação de uma comissão para entender o que aconteceu ali e como a comunidade internacional precisava dar conta desse tipo de problema. Né? Em 99 sai um relatório chamado Responsabilidade para Proteger. O termo em inglês é Responsibility to Protect. Né? Então, que a comunidade internacional tem sim a responsabilidade subsidiária de proteger. Né? Que o papel do Estado é proteger as pessoas, e se o Estado assim não o faz, a comunidade internacional tem um papel subsidiário de realizar. Portanto, o Putin tenta fazer esse tipo de fundamentação. A Ucrânia já tinha incluído na sua constituição a pretensão de pertencer à OTAN, né, o que é inaceitável dentro da perspectiva da política de segurança russa, e já tinha um pedido, né, que não tinha aceitação, e ela não estava na ótica da OTAN como algo passível de se realizar de fato. Mas a OTAN também se nega a essa possibilidade de dizer sim ou não a eventual possibilidade no futuro da participação da Ucrânia. E aí vem toda uma série de consequências, mas nesses 30 anos que se passam, a Rússia se fortaleceu. Né? Se fortaleceu dentro de um regime que não permitiu a construção de oposições e de contradições, de versões, né? Os opositores do Putin sistematicamente presos, né? É importante lembrar que nós estamos falando de uma região, uma parte das explicações sobre Rússia tentam informar, né? Olha, lá não teve, né, essa lembrança, essa formação da ideia de sociedade civil, como se tem nessas marcas ocidentais, nessas marcas na formação das nações, dos povos ocidentais. Isso não aconteceu na Rússia, e essa impossibilidade de existir uma oposição, de existir um ponto de vista divergente em relação ao governo, ele é fundamental para conseguir entender o que se passa lá. E diversos conflitos armados têm motivações na lógica de construir uma unidade interna. 82 a Argentina, 81 a Argentina teve 3 presidentes. Né? Ministros da Fazenda foram, né, uma série. Então, as crises internas também são parte dessas justificativas. Então, de fato, uma grande repressão, né, de toda essa situação. E muito provavelmente nós temos aí um fenômeno novo, que é um padrão de cobertura internacional de mídias, de registros. É impressionante a agilidade. Veja, hoje se comprovou o uso de minas terrestres antipessoal. Né?
Então, assim, entre os fatos, eu acompanho conflitos, por exemplo, como do Iêmen, né? Assim, olha, o conflito acontecia, até a gente tem inspetores lá em cima, fazendo registros do que tipo de arma estava sendo usado, quem estava sendo usado, quem era o fabricante, por onde essa arma tinha chego lá, né? Nós levávamos muito tempo, né? Hoje, no que está acontecendo na Ucrânia, é num nível de uma rapidez que, sem dúvida alguma, nós teremos muito mais condições de construção de inquéritos mais precisos do que em outros conflitos armados que nós tivemos. Então, aqui um pouco do que, né, da forma com que está se construindo o conflito, aqui do ponto de vista do direito internacional, né, apontar para vocês essas 3 vertentes que são importantes. O ius contra bellum, né, existe uma proibição da guerra no âmbito do direito internacional. Ius ad bellum, quer dizer, as possibilidades desse fundamental uso da força perante o direito internacional, eles estão calcados na ideia de legítima defesa, por exemplo, e que é a forma com que os Estados Unidos tentou justificar a invasão no Iraque, dizendo que seria uma legítima defesa preventiva, tá? Então, então, o uso da força, existem exceções ao uso da força e devem ser mediadas com autorizações do Conselho de Segurança, o que os Estados Unidos tentou fazer em 2013 e não conseguiu, e a Rússia não tentou fazer agora, neste ano. E o us in bellum, que é o direito na guerra, que diz respeito ao direito internacional dos conflitos armados, né, ou o direito internacional humanitário. O professor Fábio passou sobre esses temas, né, a posição do Conselho de Segurança. Aqui eu vou colocar uma outra faceta dessa questão do Conselho de Segurança. Por que o Conselho de Segurança tem 5 estados com poder de veto, né, como membros permanentes e poder de veto? O que aconteceu após a Primeira Grande Guerra, e um dos erros do Tratado de Versalhes também, né, se estabeleceu o direito igual a todos os estados, né? Então, vocês imaginem, uma China com 1,5 bilhão de pessoas tem o mesmo peso que São Tomé e Príncipe, que tem 100 mil pessoas, 120 mil pessoas, né? São 2 ilhas, né? Então, que são dimensões econômicas em todos os níveis bastante distintas, né? Então, o que aconteceu com a Liga das Nações de 1919? Ela se diluiu porque não havia razões para as grandes potências participarem dela. Estados Unidos, que foi o principal negociador, Woodrow Wilson foi o principal negociador do Tratado de Versalhes, ficou lá 6 meses, né, nesse processo de negociação, trouxe para os Estados Unidos o tratado, ele assinou e o Congresso americano jamais aprovou a participação dos Estados Unidos, né? Então, como consequência disso, tentou-se criar uma fórmula para que as principais potências do planeta estivessem aglutinadas e trazendo elas, todos os demais países, de alguma maneira, estariam presentes. E, de fato, a ONU se perpetua e se mantém como uma instituição em que todos os estados do planeta buscam participar e buscam estar presentes, né? Nós estávamos num contexto, em 1945, né, e aqueles 5 membros permanentes refletem aquela geopolítica, tá? A China, à época, era aliado dos Estados Unidos, né? Depois, com a Revolução Comunista, quem foi substituir o assento da China foi Taiwan, né? Então, vejam como dá-se voltas nessas opções geopolíticas. Chances de uma reforma, esse debate está há 70 anos colocado, e realmente é muito difícil imaginar alguém que tem poder simplesmente abrir mão de poder sem ter uma razão muito palpável, um ganho muito concreto em torno dela. Então, acho muito difícil. Mas tudo isso aconteceu, né? Assim que o conflito armado começou, a reunião do Conselho de Segurança foi iniciado, as falas foram bastante duras, e tudo isso que pode parecer um grande mise-en-scène, assim, um grande ensaio, um grande teatro, né, para todos, e eu acompanhei, né, quem é internacionalista acaba tendo acompanhar, hoje tem o canal da ONU, né, a TV ONU, a gente pode acompanhar todos esses discursos acontecendo, todas essas votações avançando, né? Tudo isso vai moldando como os estados não são reações instantâneas, mas como aquilo vai se diluir em termos de consequências daquelas posições que os estados vão assumindo no longo prazo. Então, no primeiro momento foi o Conselho de Segurança, né, repudiando sistematicamente, mas o veto da Rússia não permitiu isso avançar. Na sequência, foi chamada uma reunião
e foi proposta uma resolução na Assembleia Geral da ONU, com 141 estados a favor, né? O Brasil votou a favor no Conselho de Segurança e votou a favor na Assembleia Geral. Mesmo o presidente brasileiro tendo estado lá, uma semana antes do início do conflito, e tentando uma posição aparentemente de neutralidade. O Brasil se posicionou veementemente pela ilegalidade do uso da força pela Rússia na Ucrânia. 34 estados se abstiveram, é importante perceber, né? Claro que há uma grande horda de estados que de alguma maneira dependem da cooperação russa, e a Corte Internacional de Justiça também foi acionada. A Corte Internacional de Justiça foi acionada por conta da Convenção pela Proibição do Genocídio, de 1948, que, em sendo parte dela, os estados já se submetem automaticamente à autoridade da Corte Internacional de Justiça, e a Ucrânia, então, acionou, buscando a condenação dos ataques da Rússia. Houve uma medida provisória por parte da Corte Internacional de Justiça, provendo e declarando a ilegalidade desses atos. Então, isso de alguma maneira chancela o conjunto de sanções que estão sendo implantadas frente à Rússia, né? Nós estamos num contexto de globalização, aí talvez a dimensão econômica, né? Um contexto de globalização econômica de grande interdependência. Veja que parte da energia da Europa depende da Ucrânia. A nossa farinha subiu enormemente, fertilizantes para a plantação, né? Aqui da região importante a plantação de milho, de soja. Então, tudo isso impacta no nosso cotidiano, né? Mais cedo, na verdade, muito cedo, né? Quem tinha para vender já segurou porque sabia que os preços iam aumentar. Então, até a especulação já dá conta de responder a essas questões. Aqui essa votação, que já foi mencionada pelo professor, e quem votei, de que maneira, mais ou menos, né? Mas basicamente contra foram Bielorrússia, que é parte do conflito, porque está cedendo espaço para as invasões, República Norte-Coreana, Eritreia, a própria Rússia e a Síria. Então, vejo que são estados que têm atuações ilegais bastante significativas. Esses foram os estados contrários. Então, aqui fica bastante evidente esse isolamento da Rússia sendo construído passo a passo. Ante as categorias do direito nacional que acabam entrando, né, no processo, o professor Fábio comentou o tema do Tribunal Penal Internacional. Então, já está aberto um inquérito no âmbito do Tribunal Penal Internacional Permanente. É importante lembrar a condição subsidiária desse tribunal, o professor Fábio já comentou, mas vejam, é só quando o Estado não dá conta de promover a persecução criminal que entraria em cena esse tipo de tribunal. O artigo 120 do Estatuto de Roma, que regula o TPI, ele diz que não há possibilidade de reservas a esse tratado, né? Para quem ainda não teve direito internacional, os tratados internacionais são passíveis de os estados oporem reservas. Tá? O que são reservas? São atos unilaterais por meio dos quais os estados podem modificar ou ausentar-se das implicações jurídicas de determinado dispositivo de uma convenção. Tá? Então, alguns tratados, no caso do Tratado de Versalhes, os estados podem dizer, não, em relação a esse artigo eu me retiro, né? Ou eu ainda não consigo implementá-lo em tais aplicações só em tal contexto. Então, o Estatuto de Roma não tem a possibilidade de reservas pelos estados, e o Brasil se submeteu, sendo que existe um dispositivo que fala em entrega de nacionais. Pela Constituição brasileira, o Brasil não extradita brasileiros, o que gera uma série de celeumas aí. Então, nós temos aí a questão do genocídio, né, em tela. Essa discussão entre a invasão, a guerra injustificada e o tema da responsabilidade de proteger, os crimes de guerra e os crimes contra a humanidade, são três, o professor Fábio falou corretamente, são 4 crimes previstos no Estatuto de Roma. 3 deles já estão regulamentados. O crime de agressão, ou também chamado crime contra a paz, ainda não, por mais que ele tivesse sido usado lá no Tribunal de Nuremberg, né? E aqui eu vou aproveitar para comentar um fato que aconteceu e que deu bastante mídia no Brasil, e que é importante lembrar.
Como dentre os crimes contra a humanidade estão incluídos algumas práticas muito utilizadas em conflitos armados. Imaginem um ambiente em que a violência graça, né, a barbárie graça, os demônios da natureza humana também se manifestam. Então, o estupro como arma de guerra, por exemplo, né, o professor Fábio comentou a escravização sexual, né, e por isso, aquela manifestação do deputado estadual de São Paulo, né, que era, enfim, youtuber e tal, membro do MBL, se tornou tão crítica, tá? Porque a condição das mulheres durante os conflitos armados, ela é muito mais sobrecarregada, tá? O contexto das mulheres, bom, em qualquer contexto talvez seja muito mais difícil, mas nos conflitos armados, e não é de hoje, se vocês lembrarem, tem um clássico gaúcho que se chama O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Bom, a gente conversa às vezes sobre direito e literatura, né, Fábio? Lá já aparece a Ana Terra, né, sendo vítima quando foram fazer um assalto, ela foi violada, né? Então, mas o estupro como arma de guerra, lamentavelmente, é uma prática sistemática, né, e a condição da mulher e a condição da mulher, mesmo em contextos de ajuda humanitária, há, sim, denúncias reiteradas, missões de paz, né, e militares em missões de paz com abuso sexual sobre as mulheres e mesmo práticas de estupro, né? Então, por isso que aquela fala, ela é tão preocupante, né? Porque a normalização daquele tipo de posicionamento, ele é o que abre os caminhos para tudo isso que se vê durante os conflitos armados e nesse tipo de contexto. Então, dentre os crimes de guerra aí, nós temos a violação, né? A violação do direito de Genebra, a violação do direito de Haia, a violação do direito nacional humanitário, ele abre caminho para crimes de guerra, tá? Então, toda a escola de oficiais militares, em quaisquer das armas, eles tratam e eles ensinam o direito internacional humanitário, a difusão. Os professores de direito internacional recebem formação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha em direito internacional humanitário. A difusão e a implementação acontece durante os conflitos armados e fora dos conflitos armados, tá? Vou comentar alguns tratados aqui com vocês, e eles têm muito curso em termos de implementação fora dos conflitos armados. Então, a violação desse campo de direito é crime de guerra, né? E aí, se vocês lembram, acho que foi na sexta-feira, Joe Biden declarou, né, e falou, Putin é um criminoso de guerra, né? Essa foi uma declaração bem enfática e categórica e, ao mesmo tempo, sensível, né? Crítica, porque isso debanda um processo, né? Esse tipo de julgamento. Então, nós temos aí essa recente jurisdição do Tribunal Penal Internacional Permanente e aí as questões ligadas à autodeterminação dos povos e à independência das regiões de Donbass. No campo do direito internacional humanitário, e aqui é o caso, essa imagem é daquele ataque ao hospital, né, que foi nesse momento em que o presidente da Ucrânia declara, né, assim, olha, esse é um crime de guerra, né, esse caso precisa ser declarado como um crime de guerra. A alegação da Rússia foi de que os militares estavam se escondendo nessas regiões. E outra situação que foi debatida também é o seguinte: essa negociação dos corredores humanitários, se ela for utilizada para vinda de armas por meio de cooperação dos estados da OTAN, isso também se torna alvo militar, tá? No âmbito do direito internacional humanitário, se diferencia o que pode ser alvo militar e o que não pode ser alvo militar. Hospitais, escolas, espaços onde propriamente é ocupado por civis, por não combatentes, não podem ser alvos militares. Agora, se esses civis estão ajudando no abastecimento das tropas, né, se está se alimentando o conflito, então e tudo isso é bastante trabalhado nesses entendimentos e nessas construções no âmbito do direito internacional humanitário. Esse campo do direito, o professor falava em 1949, mas já existia desde os gregos, tá? Limitação de flechas com pontas envenenadas, flechas com
flechas incendiárias, né, por exemplo, né, com fogo para gerar incêndio. Então, esse tipo de regulação existe há bastante tempo, e tem, sim, um nível de monitoramento, de acompanhamento para tentar promover a implementação, né, sempre preventiva, mas também durante os conflitos armados. E aqui, no caso desse hospital, ficou bastante claro. A outra questão diz respeito ao tipo de armas que se usam. Para alcançar os alvos militares, né, vocês talvez vejam isso, né, existe o tema da legítima defesa no direito penal, né, as reações têm que ser proporcionais, né. Então, no âmbito do direito nacional humanitário, o tipo de arma, ele também é regulado. Tá? Então, existem armas que geram danos principalmente contra civis, e, portanto, esse tipo de arma começa a ser prescrito. A proibição total de armas químicas, armas biológicas e bacteriológicas. Há uma série de regulamentações sobre armas nucleares. Recentemente, saiu um tratado universal sobre proibição, só em 2017, sobre proibição de armas nucleares, né, de cunho universal. O Tratado de Não Proliferação de 68, ele diferencia nucleares e não nucleares. Agora que temos um tratado sobre proibição de armas nucleares, por conta dos efeitos humanitários, mesmo pós-conflito. Mais de 2.000 testes nucleares realizados no mundo, gerando até hoje pessoas que nascem com câncer, com radiação, mulheres inférteis por conta do efeito sobre os ovários, né, por conta dos mais de 2.000 testes nucleares. Não foi só durante os conflitos armados que isso gerou vítimas. Então, o direito internacional humanitário, ele tem esse campo, que é o direito de Haia, por conta das conferências de Haia, de 1899, 1907, que tentaram proibir uma série de armas durante os conflitos armados, como balões durante as guerras, né? Armas asfixiantes, e tem 2 tipos de armas que passaram a ser utilizados lá, que estão nesse campo de proscrição, pelo menos, que são as bombas de fragmentação, chamadas bombas de fragmentação, são bombas de dispersão. Eu vou explicar ali num desenho como é que elas funcionam e por que elas têm essa proibição, né? E existe também o entendimento que não apenas aquilo que é proibido, nem tudo aquilo que não está proibido no âmbito do direito internacional está permitido. Tá? Isso diz respeito à cláusula de Martens. Martens foi um negociador lá em Haia, né? E que tentou fazer esse tipo de afirmação. Então, não quer dizer que um método ou um meio de guerra não está proibido, proscrito pelo direito internacional, que ele está permitido. Nesse caso, existe uma convenção sobre munições cluster que foi adotada em 2008, e essa convenção proíbe o uso desse tipo de arma. A Rússia não é parte dessa convenção, assim como os Estados Unidos não é parte dessa convenção, mas que acabam gerando um nível de estigmatização da arma. Só para vocês terem uma ideia de como é que funciona, né? Então, é tipo uma bomba container que ela é lançada e se dispersa em várias submunições. Essas submunições, elas são projetadas para explodirem ao atingirem o alvo. Tá? Bom, primeiro problema humanitário mais grave que acaba acontecendo. Muitas delas não funcionam, não explodem ao atingir os alvos. E essas taxas de falha, Israel usou sob o sul do Líbano 4 milhões dessas submunições, 1 milhão ficou sem explodir. Elas têm um potencial de perfurar blindados, às vezes elas são bastante atrativas, inclusive para crianças. No Afeganistão foi usado um tipo amarelo e a Unicef estava lançando comida em pacotes amarelos, né? Então, esse tipo de arma acaba, às vezes, atraindo a atenção das pessoas, e sobretudo crianças, por vezes, muito tempo após os conflitos, e o manuseio dela gera explosão. Tá? Então, ela está pronta para explodir. Então, e ela foi projetada para conflitos do tipo da Segunda Guerra Mundial, onde muitos, né, era para destruir campos de pouso de aviões, era para destruir conjuntos de blindados, e hoje ela tem sido usada em espaços urbanos, como é o caso na Ucrânia. Tá? Então, tem se encontrado esse tipo de submunição cluster nas cidades da Ucrânia. Pelo menos 3 cidades já foi detectado o uso desse tipo de bomba. A mídia brasileira chama de bomba de fragmentação, tá?
no português se traduziu por bomba de dispersão, bomba cacho, tá? Mas tem esse tipo de componente. Aqui são os estados que são parte dessa convenção de Oslo sobre proibição de munições cluster. O Brasil não é parte, o Brasil produz e exporta essas armas também, de lançamento do solo. E o problema aí vem, evidentemente, vai haver um impacto humanitário gigantesco. Essa guerra atingiu aí em torno de 1.000 civis mortos já, ao longo dessas semanas, desse mês, mas os impactos vão ficar residuais no longo prazo. Hoje saiu um relatório novo informando o uso também de minas terrestres antipessoal. Tá? Então, esse tipo de arma que é acionado pela própria vítima, que desconhece se o tempo da guerra passou, né, ou que não diferencia o passo de um soldado ou o passo de uma criança, ela acaba gerando muito mais vítimas entre civis. Então, esse tratado é um tratado de 97, que proíbe as minas terrestres, já são 166 estados parte, a Rússia também não é parte dela, apenas mais um estado do mundo continua usando, que é a Myanmar. Tá? Então, o nível de estigmatização é gigantesco. E esse é um outro problema humanitário que está sendo gerado. Outro campo do direito que acaba entrando em curso é o direito internacional dos refugiados. Tá? Existem duas grandes organizações internacionais em torno desse tema. Existe a Organização Internacional de Migrações, né, que trata aí dos 280 migrantes internacionais no mundo, por diversas razões, muitas delas por razões econômicas. E existe o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que dá conta dos algo em torno de 70 milhões de pessoas, né, nesse grande guarda-chuva conceitual chamado refugiados, onde tem deslocados internos, apátridas, asilados. Esse conflito da Ucrânia gerou, até o dia de hoje, segundo o próprio site do Acnur, com dados do final do dia de ontem, 3.866.000 refugiados. Tá? Então, num país onde viviam 40 milhões de pessoas, 3.800.000 já conseguiram sair. Tá? Muitas pessoas ainda querem sair. No início do conflito se falava em 4 milhões de refugiados como potencial, isso deve se atingir no dia de hoje. Né? 4 milhões de pessoas na condição de refugiado. Isso gera um impacto, vocês podem imaginar, em todos os países, mas os países ali ao redor, as pessoas estão chegando em grande parte na Polônia, né? Conforme os seus vínculos vão acontecendo, elas vão encontrando. Aqui é uma mãe saindo com um filho no colo. Né? Então, imagine a situação de pessoas tendo que abandonar as suas casas. Sim, estamos num contexto europeu, né? O que facilita a capacidade de resiliência, né? Em termos de alcance da ajuda humanitária, de onde essas pessoas podem chegar, mas a tragédia humana que está se construindo é algo realmente né, num contexto, nas últimas décadas, conflito entre estados era algo que estava ficando cada vez mais inimaginável. Né? Ainda mais conflitos em que uma potência nuclear começasse a pensar em uso, né, ou colocar à disposição o uso de armas nucleares. Então, o direito internacional ele ficou muito conhecido como direito da paz também, né? Então, o que pode se pensar nesse contexto e o que pode acontecer daqui para frente nesse processo? Alguns encontros, a primeira imagem ali é a reunião dos dois presidentes. Isso aqui foi já há alguns anos por conta dos acordos decorrentes da Chechênia, né? O que pode se pensar daqui para frente? A possibilidade, porque essa guerra está custando muito à Ucrânia, a possibilidade de um armistício, quer dizer, cessar as hostilidades. Tá? Um conflito armado, por vezes, ele busca estagnar o processo da violência ante o status quo. Né? O que está acontecendo naquele momento? Então, por isso a pretensão russa de dominar certas regiões, tudo indica que é fazer um recorte que vá da Chechênia a Donbás, estabelecendo também um canal logístico, né, que facilite o domínio da Federação Russa naquela região,
mas um armistício é o que se pede nesse momento, e um tratado que vá criar condições para se resolver no longo prazo, mediante procedimentos, as demandas recíprocas. Né? Está muito claro que a demanda da Rússia é um espaço de neutralidade e de desmilitarização da Ucrânia. Vários países têm esse status de desmilitarização, né? De não ter armas estacionadas no seu território. Diversos países europeus, eles não têm armas nucleares, mas eles estão sob guarda-chuva nuclear de outras potências, e isso é o que não se pretende em relação à Ucrânia, é isso que a Rússia não quer que aconteça em relação à Ucrânia, e tem bases militares sob seu assento. Quando foi se fazer o tratado, o Estatuto de Roma, né, quando se fez o Estatuto de Roma, Estados Unidos inicialmente apoiou, depois buscou se retirar. Em algum momento, os Estados Unidos, diante da invasão, né, da situação do Afeganistão e depois Iraque, eles fizeram os estados firmarem com ele mesmo um compromisso de que jamais iam levar um estadunidense ao Tribunal Penal Internacional. Se chamou Acordos de Impunidade. Aquele momento veio à tona. Eram mais de 80 países no mundo que dependiam da cooperação militar dos Estados Unidos para suas defesas e que tiveram que se submeter. Eu tive uma vez com o assessor jurídico do Ministério de Relações Exteriores de Moçambique, e ele disse, não, eu fui do movimento da criação, por parte da sociedade civil, do TPI, e agora, como membro da comitiva de Moçambique, tive que ajudar a negociar esse acordo, porque Moçambique depende de cooperação militar estadunidense. Então, o contexto geopolítico em torno das dependências da cooperação militar, eles são realmente assim, a gente fala de meia dúzia de estados, uma dúzia de estados, que são estados bastante posicionados, mas a situação da cooperação militar no mundo alcança, né, grandes regiões. Se fala na expectativa de que agora então temos uma multipolaridade, porque Rússia e China estão confrontando a hegemonia estadunidense. 50% do orçamento militar do mundo é estadunidense. É mais de $1 trilhão por ano que se gasta em orçamento militar, mais de 50% dele é dos Estados Unidos. Então não dá para nós olharmos esses fatos sem analisarmos os dados que o corroboram. Então, essa é uma grande questão, né? A Ucrânia, se ter uma faixa de desmilitarização, se não toda ela, uma faixa de desmilitarização e algum tipo de compromisso em relação à sua não participação da OTAN e a ausência de possibilidades de estacionamento militar nas suas horas. Então, nesse tratado, claro que as regiões de Donbás também já são requeridas pela Federação Russa, e aquele corredor entre Chechênia e Donbás, muito provavelmente, vai ser requerido também. Se vocês olharem os mapas que o professor Fábio mostrou, a guerra está avançando, né, numa linha que conecta Donbás a Chechênia. Aqui são outras negociações, para vocês terem uma ideia, as primeiras negociações começaram com o ministro da Cultura russo. Ora, não tinha nenhuma pretensão de se chegar, de fato, a um armistício. Cada vez mais isso está acontecendo. Me parece que está chegando perto de um nível de desgaste, né? Se chama em guerra de atrito, né? Para quem estuda geopolítica do conflito armado, guerra de atrito, é um nível de desgaste que as partes já não têm mais condições de negociar. Em que, né, eu peguei uma charge ali do Gaso, né, sobre a guerra na Ucrânia, assim, ó, quem será que vai ganhar? Assim, olha, ninguém, todo mundo vai perder. Esse é o contexto, me parece que está bastante claro, né? E aí eu queria fazer algumas considerações em torno disso, né? Algumas considerações finais que não são nada conclusivas. Primeiro, é necessário um tempo histórico, né? Uma certa distância para conseguir avaliar de fato toda a significação do que está acontecendo. É muito possível que pelo menos a interpretação dessa expansão russa vai alcançar a questão da Ossétia do Norte, da Chechênia, né, e de outras regiões também que estão a cabo, num contexto de dissolução. Essa fala da multipolaridade também me parece que é algo que tende a acontecer. Lembrem de todo o movimento que o Brasil fez em torno dos BRICS, era isso, né? Era Brasil, Rússia, China, África do Sul
Índia, grandes potências que tinham aí mais da metade da população mundial, tentando um posicionamento que fizesse frente ao que fazia Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia. Então, esse tipo de alinhamento, sem dúvida alguma, vai continuar acontecendo. Quais alinhamentos vão ser possíveis? Porque também juntando esses países é muito difícil definir pontos de consenso muito palpáveis, né? Mas essa é uma questão que está colocada. Os caminhos dessa trajetória não são ainda nada óbvios, né? Outra situação que está colocada em xeque é tudo aquilo que a gente estudou sobre globalização, né? As interdependências mostraram as suas contradições, tanto num contexto de Covid, em que a desindustrialização da América Latina mostrou todos os seus problemas, né? Nós deslocamos a nossa parque industrial para a China, né, ou fechamos, e simplesmente a China passou a fornecer tudo, e nós ficamos sem capacidade de produzir itens, às vezes, básicos, né? Então, a desindustrialização e toda essa interdependência mostrou grandes problemas no contexto da Covid, e agora esse conflito armado vem reiterar esse problema. Quer dizer, algo em torno de 15%, 17% dos fertilizantes brasileiros que poderiam ser feitos aqui na região ou em outros, né, dependem da União Soviética, e isso está fazendo com que os fertilizantes quase dobrem de valor, né, por conta desse percentual. Sem falar outros tantos produtos que ainda dependemos desse fornecimento. Então, o rumo dessa mundialização, tem um autor que já escreveu em 2007 a desmundialização no contexto da crise dos títulos americanos, né? Mas nessa sequência de situações, me parece que essa é uma questão que passa a ser questionada. Uma tendência de um isolamento bastante óbvio da Rússia, não vai ser fácil se reconectar no comércio internacional, na economia internacional tão facilmente mais, tudo o que implica o fechamento do SWIFT Code para a Rússia, 80 empresas se negando e se retirando da Rússia, né, os países fechando o comércio internacional com a Rússia em amplos aspectos, e uma ampliação da cooperação internacional em favor da Ucrânia. O peso geopolítico da Ucrânia, me parece que, né, no longo prazo, né, com toda a cooperação internacional que ela tende a receber, pode subir. Tivemos uma série de professores de direito internacional produzindo bastante no Brasil, que vão estar no Congresso Brasileiro de Direito Internacional agora, e aí eu chamo a atenção de vocês, para quem quiser pesquisar mais sobre o tema e o direito internacional em específico, no Conjura, a professora Tatiane Cardoso Skepf produziu uma série de artigos, o professor Lucas Lima, da UFMG, o professor Vedovato, da Mackenzie, também, e o professor Celso Laffer escreveu um bom artigo para o Estadão. Então, estava aqui me lembrando, né, vendo a Isadora, eu conheci a Isadora antes de vir morar em Foz do Iguaçu, né, nós fomos a congressos na Europa, mas quando a gente estava em Roma, um professor o meu orientador, Bolzan, me apresentou para um professor da Universidade de Sapienza. Ele falou assim, ele estuda Direito Internacional. Aí ele olhou para mim assim, isso nem existe, né? E eu achei muito engraçado, mas veja, quando acontece um homicídio, alguém fala que o direito penal não existe, ou alguém dá a sugestão de fechar a polícia, porque, né, e todos os dias acontecem homicídios, né? O que se espera do direito internacional é que ele consiga desenvolver condições, capacidades, instrumentos cada vez mais estruturados e melhores para enfrentar situações desse grau de complexidade e com a necessidade de mobilizações políticas e de muitas outras vontades que consigam transformar essa realidade da violência que está colocada agora do conflito da Ucrânia, nessa guerra que a Federação Russa empreita sobre a Ucrânia, que ela possa proibir efetivamente e permitir com que a ajuda humanitária chegue nesses espaços e que esses impactos humanitários sejam os menores possíveis. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, a parceria sempre aí com o professor Fábio, e a gente fica à disposição, então, para as questões eventuais. Obrigado. Eu queria já agradecer ao professor Fábio, ao professor Gustavo. Muito obrigada pela presença, pela exposição. É muito importante para a gente ter um pouco dessa ideia do que está acontecendo, né? E agora vamos abrir para as perguntas.
E quem se dispõe a vir aqui fazer uma pergunta? Vem aqui, por favor. Tá funcionando? Boa noite, professores. Primeiramente, quero agradecer ao professor Fábio por ter sido meu professor durante todo esse tempo. Tenho muita honra de ter sido seu aluno, professor. Muito obrigado. Eu tenho uma pergunta. Vocês não chegaram a entrar tanto nessa questão, mas é sobre o Batalhão Azov, assim. Quando eu estive pesquisando na internet, assim, sempre via muitas fotos de militares da Ucrânia e sempre 90% das fotos que eu via, eles sempre usavam algum símbolo neonazista. E parecia que, olhando assim, parecia que o Batalhão Azov estava muito presente no exército ucraniano. E isso começou a me gerar alguma dúvida até que ponto realmente o Putin tinha alguma clareza, alguma certeza de que realmente o neonazismo, ou até o nazismo, estava crescendo na Ucrânia. Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre essa questão. Obrigado. Obrigado, eu. Começo eu, depois se o professor Gustavo quiser se manifestar, mas essa questão do neonazismo como sendo uma justificativa para o conflito, como eu disse, serve para justificação interna, né, para apoio interno, mas não serve como justificativa para a invasão de outro país, para o arrebatamento da soberania alheia. Seria mais ou menos o discurso da responsabilização da vítima, né? Então, você pensa, aquele discurso senso comum que fala assim, sofreu uma agressão sexual, mas estava vestida de tal maneira, dançava de tal maneira, saía à noite de casa, é culpa dela. Esse tipo de justificação para a invasão da Ucrânia é culpabilização da vítima. A Ucrânia tem movimentos neonazistas que são amparados pelo exército, tem movimentos neonazistas que são tolerados pelo governo, a Ucrânia está se aproximando da OTAN, o povo ucraniano derrubou em 2013 um governo pró-Moscou e elegeu um governo pró-Ocidente. Sim, a Ucrânia fez tudo isso. E pode realmente ser válida a assertiva de que há células neonazistas na Ucrânia toleradas pelo governo. Mas nada disso, isoladamente ou em conjunto, justifica um ataque, a invasão, né, o vilipêndio à soberania da Ucrânia. Por mais que realmente haja células neonazistas, isso não justifica. Tá? É uma justificação para o público interno da Rússia, mas do ponto de vista do direito internacional, não. Professor Gustavo, quer se manifestar? Eu queria me manifestar sobre dois aspectos, né? Primeiro, dizer que o neonazismo está crescendo no mundo, não só na Ucrânia. Tem uma antropóloga brasileira que mapeou mais de 400 grupos brasileiros neonazistas, né? Isso para chamar a atenção, né? Assim, olha, sobre como, veja, a diversidade é condição da humanidade. E um ataque a essa condição da diversidade, ela precisa ser realmente, nós precisamos ter um alerta em torno disso. Nós temos aí o famoso caso no STF, caso Elvanger, né, de divulgação de livros em torno do nazismo, mas ainda, né, existem, recentemente foi bastante noticiado também, né, um debate numa transmissão de podcast de um deputado federal, junto com o participante, o coordenador lá do mediador do podcast, dizendo que não seria contra um partido nazista no Brasil, né? E aí o deputado teria dito assim, eu acho que não deveria ser criminalizado, algo do gênero. Então, isso depois veio uma série de pesquisas à tona, e uma delas dessa antropóloga, que já existia essa pesquisa, né? Mas o nazismo, existem partidos nazistas legais em vários países, e esse tipo de manifestação, seja de declaradamente racista sobre diversos níveis, ou xenófobo, misógino,
ele tem se institucionalizado também, né? Nós tivemos importantes progressos na revolução por direitos no mundo, né? Mas, lembrando, ainda em alguns países, a questão da homossexualidade, da homoafetividade continua sendo crime, alguns países crime cuja pena é a pena de morte, tá? Isso reduziu bastante no mundo, né? E agora começamos a voltar a esse tipo de situação. E alguns países que isso tinha sido descriminalizado, voltou a ser criminalizado. Sobre os atores armados não estatais, e aí eu queria fazer uma parte sobre isso, que eu acho que é relevante, tá? Os principais conflitos armados hoje, por isso que eu falo deste batalhão específico, eles têm sido conduzidos por atores armados não estatais, não são forças armadas. Então, nesse momento, o governo da Ucrânia está tentando aglomerar qualquer tipo de mobilização que consiga construir resistência em face à invasão russa, mas lá na frente isso vai gerar problemas gigantescos, tá? Hoje, a maior parte dos conflitos armados em curso tem em comum dos polos um ator armado não estatal, tá? E de onde eles nascem? Ora, a Colômbia, quando teve momentos em que as Farc passaram a avançar, ou outros grupos armados passaram a avançar, teve alguns governos que estimularam a formação de grupos paramilitares, né? Foram chamados grupos de autodefesa. Esses grupos ganharam um nível de autonomia que eles definiam quem é que era proprietário de terra na região, quem é que podia trabalhar na região, eles fomentaram o uso da força e deram legitimidade para autoridades que não tinham nenhuma submissão ao direito, tá? E isso eu estou dizendo o caso das forças de autodefesa da Colômbia, mas isso existe em dezenas de países, né? Em dezenas de países, esse tipo de situação gera essas consequências. Então, como isso vai acontecer lá na frente, isso vai gerar consequências ainda, e, enfim, e aí esses núcleos não necessariamente se extinguem assim que o conflito armado se extingue, tá bem? Então, ele estava falando em liberar todos os presos para lutarem também, né, e assumindo qualquer grupo que pudesse somar. Isso vai gerar, enfim, algumas consequências. Os conflitos armados têm processos de transição, né? E esses processos de transição precisam ser mediados, enfim, vários processos pós-conflito, eles geraram muitos ensinamentos, né? Então, isso vai ter que ser aplicado em todos os níveis para tentar criar uma resiliência naquele território. Mas essa é uma preocupação que em algum momento vai gerar dano, sim, às novas institucionalidades na Ucrânia. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode vir. Enquanto isso, eu aproveito para comentar o seguinte, agradecer ao professor Gustavo por ter mencionado o Congresso Brasileiro de Direito Internacional, porque eu estou sempre falando, né, parece que eu sou monotemático, sempre faço convite para os meus alunos. Então, este ano vamos ter de novo, em agosto, Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Inscrições de artigos é até 15 de maio. Então, quem estiver interessado, eu sei que já há alguns alunos interessados, por favor, me procurem, falem comigo e vamos ver como participar do congresso, tá bom? Licença, muito obrigado por liberar o espaço para a pergunta. Eu tenho, na verdade, duas perguntas complementando a anterior. Foi divulgada uma foto da própria página da OTAN de um exército, onde eles apresentavam no colete o símbolo do Sol Negro, que é um símbolo neonazista bem recorrente. E houve várias críticas e acaba entrando não só no âmbito da defesa interna, né, como tinha sido falado, da invasão somente por causa dos símbolos dentro da Ucrânia de células, mas agora dentro da OTAN, que é algo internacional, né, entra no âmbito internacional. Como se procederia em relação a isso? Seria de fato legítimo um ataque contra ou então uma declaração de repúdio ou guerra contra a OTAN por conta dessa utilização de símbolos de forma oficial que foi postada na página oficial do Twitter? Essa é a primeira pergunta. E segundo, foi divulgado também a probabilidade de escassez de energia na Alemanha, porque o principal fornecedor de energia da Alemanha era a Rússia, a partir do gás natural. Como poderíamos, como
membros da ONU, né, e também como membros da comunidade internacional, lutar contra as possíveis influências da escassez mundial que está tendo, como foi citado também os aumentos dos preços, né? O dólar mesmo variou bastante nesses últimos tempos por conta da influência da guerra. Como poderia amenizar esses efeitos durante e o pós-guerra, né? Que não sabemos quando ocorrerá, mas principalmente nos países europeus. É isso. Vou aproveitar. Como é que é teu nome mesmo? Perdão, não falei meu nome. É Ives. Ives. Prazer, Ives. Eu vou aproveitar a tua pergunta, Ives, para também contextualizar um pouco a ONU. Né? Por vezes, há expectativas de que a ONU seja um Estado mundial. Não é um Estado mundial. A ONU é uma organização internacional cuja vontade é definida pela posição dos Estados. A vontade da ONU, dos órgãos da ONU, né, dos espaços decisórios que a ONU eventualmente tenha, ela é resultado da posição dos Estados. Então, ele é um ambiente de interestatalidade. Ela não é um Estado mundial. Então mas e a ONU nisso, a ONU naquilo? Não. A ONU tem uma série de agências, né? Tem agências com ações, inclusive aqui na região, tá? Mas isso é tudo um conjunto de programas desenvolvidos que buscam acelerar o fomento a determinadas políticas públicas, né? Hoje o tema dos ODS está super divulgado, né? Então, mas é muito uma atuação em termos de soft power, né? Muito menos de uma política dura de implementação no momento. Então, não existe nem essa pretensão da ONU em se forjar enquanto Estado mundial, tá? Essa é uma primeira observação importante. A OTAN é uma aliança militar, né? Então, só para a gente tratar do tema aí. Quem conduz a OTAN? Então, há mandatos específicos em torno da OTAN e aqueles militares respondem ao estatuto dos seus exércitos, das suas forças armadas. Então, tradicionalmente, as forças armadas, elas têm estatutos em que elas previnem uma filiação ideológica mais evidente ou mais exposta, por mais que haja certas vontades, certas tendências, né? Mas esse tipo de situação tende a passar por juízos militares, né, para proscrever. Entender que a OTAN está indo nesse sentido, eu acho que não me parece que é algo que efetivamente vai acontecer. E vou aproveitar essa questão também sobre a OTAN para comentar um outro mal-estar que está acontecendo. Tem um professor, Fernando Xavier, que é um professor de Direito Internacional, sistematicamente presente no Congresso também, que ele chegou para fazer o seu período de estudos pós-doutorais na Rússia um dia antes do conflito armado começar. Né? Então, ele é um dos que tem escrito para o Conjur para contar essa perspectiva, mas uma questão que ele chama atenção, eu acho que é importante comentar com vocês, que é o seguinte: essa pretensão de superioridade moral do Ocidente e das democracias liberais diante do conflito em relação à Rússia. Tá? Essas pretensões de superioridade, elas cavam problemas graves na sociedade internacional. Né? Os grandes conflitos internacionais, os grandes, não só dilemas, mas os grandes conflitos armados também, eles se dão e se deram com base nessa suposta pretensão de uma autoridade moral, de alguém que está acima do bem e do mal, né? Ou que se coloca como superior diante de alguém que é inferior. Então, a forma de lidar e a forma de se posicionar dessas alianças ocidentais, elas precisam ser repensadas. Tá? Por mais que o iluminismo tenha gerado valores, né, que nós tenhamos que tratar de valores centrados na proteção do ser humano, enfim, né, e valores compartilhados, me parece que esse é um caminho que a gente precisa prevenir quando pensa no conflito armado intercivilizacional, como está colocado aí. Então, sobre esse tema, essas eram as considerações que eu conseguiria alcançar. Só fazendo um adendo, a ONU não tem um exército, não existem tropas da ONU. A ONU pede para que os Estados-membros cedam tropas para as chamadas intervenções, né, as intervenções humanitárias.
E essas tropas cedidas passam a atuar não em nome do Estado, e sim em nome da ONU. E são chamadas vulgarmente de capacetes azuis. Então, são tropas que atuam em nome da ONU. Por exemplo, a antiga MINUSTAH, Missão para a Estabilização do Haiti, cuja maior parte da tropa era composta de brasileiros, eram generais brasileiros, soldados brasileiros. Então, havendo um desvio, né, como o Ives nos colocou, de uso de um emblema neonazista, isso não representaria nem uma atuação do Estado, né, a quem aquele soldado pertence, nem propriamente um ato institucional da ONU, né, e sim uma atuação individual que eventualmente pode transgredir alguma regra. É isso que precisa ser analisado, né? E existe uma estrutura de justiça militar bastante desenvolvida para esse tipo de situação também. Acho que é importante só comentar. Mais alguma pergunta? Bom, acredito que está ok já, né? Gostaria de agradecer novamente, professor Gustavo. O Centro Acadêmico sempre vai estar aberto para você. Quando você quiser fazer alguma parceria, pode contar com a gente adorou a sua participação, muito obrigada mesmo. E ao professor Fábio, nosso professor querido, né? A gente gostaria de agradecer por ter dado a ideia, por todo o apoio. E os alunos quis organizar uma homenagem de agradecimento de ficar todos esses anos com a gente, e ainda vai ficar, né? E, enfim, vou chamar a Isa, o pessoal aqui da Atlética, que junto com os alunos organizaram. Não vai ser textão, prometo. É só um recadinho que a gente preparou para o professor. Professor Fábio, estamos muito tristes com a sua partida, mas com muito orgulho por toda a sua trajetória conosco. Dentre tantas qualidades que possui, com certeza seu carisma e alegria foram as que mais nos cativaram. Você iluminou nossa caminhada, seja dentro da sala ou fora dela, nos representando, inclusive no xadrez. São os votos de muito sucesso e carinho dos seus alunos, do 1º ao 5º ano, e da Atlética de Direito da Unioeste. Obrigada. Agradeço a homenagem, né, me sinto tocado. Obrigado a todos, um prazer, né, ter sido o professor da maior parte de vocês, acompanhá-los até aqui, introduzi-los na ciência política, no direito internacional, na sua caminhada inicial, de várias turmas, eu fui o primeiro professor do primeiro dia de aula, né? Tive essa honra. Então, vamos continuar nos vendo, estamos por aqui, continuo professor de vocês, sempre que precisarem, me procurem, estarei à disposição. Muito obrigado. E só lembrando a fala do professor Gustavo, que me chamou a atenção. Quando há um crime, ninguém questiona o direito penal, né? Ninguém questiona a existência do direito penal. A Rússia invadiu a Ucrânia e é como se todo mundo falasse, cadê seu direito internacional agora, né? Onde está? O direito internacional está agindo, ele tem um tempo de agir. E como a gente viu hoje nas palestras, nas nossas falas, existe esse tempo, né? Como o professor bem lembrou, professor Gustavo, existe um tempo de ação, um tempo histórico. E nós estamos aqui presenciando a história e podemos refletir, podemos tomar nossa ação, tirar alguma lição disso, para conduzir o mundo para um ambiente mais pacificado, humanizado. E é isso. Muito obrigado. Parabéns. Não, acho que eu vou só me juntar ao centro acadêmico para dizer que, sem dúvida alguma, o professor Fábio faz muito além, né, daquilo que é o básico que se espera, né, de um professor. Ele sempre está indo além do ponto de vista teórico, abordagens interdisciplinares, mas também o nível de engajamento, né,
de fazer atividades extras, de levar a congressos, foi um dos organizadores do Congresso Brasileiro de Direito Internacional, onde ele tentava abrir espaço para todos os estudantes, né, que pudessem participar. Então, parabéns, Centro Acadêmico, por fazer esse reconhecimento, e me junto a vocês aqui, sem dúvida alguma, um dos mais importantes professores de direito que nós temos aqui na região. Parabéns. Parabéns. Acho que é isso, gente. Obrigada pela presença, todo mundo. E até mais. Eu deixei uns livros lá